Bem-vindo, bem-vinda ao 6º episódio do Escritor Pode, diretamente da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Gente, aqui direto da Arena Esquilo. E hoje eu estou com 4 convidadas, amigas, grandes profissionais do mercado do livro que eu admiro pra caramba. A gente já trabalhou em vários projetos juntas e eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui ou assistindo no canal do YouTube, o Escritor Pode, vai aprender muitas coisas, muitas informações, muitas dicas com essas mulheres e saber o que é bom você fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Alba, bem-vinda. Vamos começar com você. Quem é Alba no mercado do livro? Meu Deus do céu. Meu nome é Alba Bilena. Eu sou agente literária, sou sócia na Increase, consultoria literária. É uma agência que está há 10 anos no mercado. E nós temos hoje um pouco mais de 80 autores no nosso portfólio em casas grandes, assim, tradicionais como Record, Intrínseca, HarperCollins, enfim. E Alba, o trabalho de vocês começou há quantos anos? 10 anos, 2014 a gente fundou a empresa, 31 de julho de 2014. E você sabe mais ou menos quantos agenciados já tem dentro da Increase? Um pouquinho mais de 80, eu acho que a última contagem foram 83. Aí eu contratei mais um agora durante a Bienal, então creio que 84, estamos por aí. Ai, que legal. Bem-vinda, Alba, vai ser muito gostoso falar com você. Obrigada, Lília. Alessandra, vou por ordem mais ou menos alfabética. Alessandra, me diz aí, quem é a Alessandra Ruiz no mercado do livro? Bom, eu tô há 30 e alguma coisa anos no mercado. Com carinha de editorial. dizer isso, eu não quero não. Eu tô há 10 anos no mercado editorial. A gente mente a idade. Eu, antes de abrir minha agência literária, autoria, agência literária e estúdio, eu sempre trabalhei no editorial de pequenas, grandes e médias editoras. Eu abri a autoria, eu sempre fui editora, né? Na verdade, passei por todas as fases do editorial. Comecei com leitura técnica, né? Com revisão técnica, passei por revisão, preparação, ghostwriter, edição, enfim, todas as, né? Gerência editorial, direção editorial, todas as fases, né? E abri a autoria em 2018. Minha agência é bem mais recente, né? Estamos aí com 6 anos de agência literária. E também eu andei mandando autores embora, mas eu acho que estamos aí com 70 autores. Tem mesmo curso, assim. tem mentoria, tem consultoria. A gente tem uma parte para não agenciados, com prestação de serviço. Tem cursos, tem mentoria, tem alguns serviços aí. E a parte do agenciamento tradicional também, nas grandes editoras, todas as grandes editoras aí, Companhia das Letras, HarperCollins, enfim, Record, Intrínseca, Sextante, é isso, as grandes casas, né? E basicamente é isso. Tudo isso. E você, Renata? Você não vai falar... Renata, eu te conheço desde quando eu tinha... Não, só brincando, não tenho vergonha nenhuma de falar minha idade, tenho 43 anos, muito bem vividos. Bom, eu sou jornalista por formação, eu sou gaúcha, moro aqui em São Paulo há 23 anos. Terminei a faculdade de jornalismo aqui e desde o tempo de estágio que eu trabalho com livros, né? Primeiro como repórter, depois eu editei o Publish News por alguns anos, que foi ótimo, porque eu comecei a conhecer o mercado, né? Deixei de ser leitora e passei a entender como funcionava o mercado. E aí eu fui convidada para trabalhar como editora de aquisições da Thomas Nelson, então foi minha porta de entrada. Então eu fiz de livro cristão na Thomas Nelson. E foi lá que a gente se conheceu, E foi lá né? que a gente se conheceu. E foi em 2010? Nem sei, eu tenho que olhar meu LinkedIn, sabe? Para saber cada coisa. Depois eu fui convidada para trabalhar no selo Nova Fronteira, que pertence ao grupo Ediouro. Então passei a trabalhar com autores internacionais e aí tive a honra de editar autores que eu amava, como Saint-Exupéry, Agatha Christie, né? Enfim. E aí, quando aconteceu a mudança ali no grupo para surgir a HarperCollins, eu me tornei de novo editora de autores nacionais, que todo mundo aqui sabe nessa mesa é minha paixão.
Eu gosto dessa dor de cabeça. Nós também, né, A Alba? gente Gente, ama essa dor de Não cabeça. é? A gente ama essa dor Viu? de cabeça. Todos vocês aqui, autores nacionais, nós amamos vocês. Então, passei a editar autores nacionais e fazer a aquisição. E aí, durante o período de Covid, né? Gente, eu já fiz muitas loucuras na minha vida, né? De tempo em tempo, eu já fiz mochilão pelo mundo, larguei tudo aqui em São Paulo. Eu sou essa pessoa, né? E aí pedi demissão, então, do grupo HarperCollins, onde fui muito feliz mesmo, muito realizada. E aí me tornei sócia da Maquinaria Sancto, né? É uma editora com 2 selos, né? A Maquinaria são livros de não ficção, negócios, tem ficção também, com autores mais nacionais do que internacionais hoje. E também da Sancto, que é muito conhecida no mercado pelas bíblias com capas criativas, né? A gente tem uma agência de marketing e de criação dentro da editora, né? Faz parte da nossa operação. Então, quando o autor publica com a gente, tem uma agência à sua disposição. Acho que isso é um diferencial para uma editora pequena como a nossa, né? E agora, mais recentemente, eu assumi o cargo de CEO da empresa, né? Então, estou muito feliz com essa novo desafio. Chiquérrima. Perfeita, sempre perfeita. É isso aí. A Renata, a gente, na mundo cristão, também, você também trabalhou no mundo Também, cristão, né? também. Na Fui Mundo prestadora de Cristão. serviço deles, E a Thomas Nelson foi muito legal o nosso trabalho juntas, porque o grande desafio além de editar o livro cristão, é colocar na imprensa, na mídia. Isso. E a Renata, como editora, o Omar sempre deram os caminhos, então sou muito batemos grata pelo muitas aprendizado. E era aquela loucura, né? 10 lançamentos por mês. E hoje a Bons gente tempos. vê um desses sucessos gigantes aqui, inclusive aqui na Bienal, e às vezes o mercado olha com espanto e a gente olha e fala assim, sério que vocês só enxergaram agora? Esse mercado de publicações de espiritualidade é enorme, é muito tempo. Uma potência. Aprendi muito lá com você e com todo mundo. Bom, vou começar, então vocês fiquem à vontade. Agora não precisa ser na ordem, né? Mas eu quero que todos vocês falem, não vão fugir da raia. É o seguinte, a gente sabe que desde 2013, né, principalmente com essa chegada da Amazon, facilitou para o autor independente publicar o seu livro. E com isso, para nós da agência, sempre gerou uma grande preocupação, que era a qualidade. Porque divulgar um e-book sem revisão, com uma capa que não é bacana, ficava muito, ainda fica, né, muito difícil de você chegar até a imprensa, né? Eu sempre que os autores chegavam, meu sonho, naquela época, né, quando começou era o Jô, né? Vocês lembram? Todo mundo queria ir no Jô. No Jô, na Ana Maria, quando ela tinha também mais espaço para levar os autores. E depois foram chegando as plataformas de impressão sob demanda, muitas editoras de autopublicação, muitas editoras que acabam fazendo mais o papel de gráfico, ou seja, fala para o autor, polêmica, né? Mas é verdade. Fala para o autor que o livro tá bom e está pronto, que ele foi selecionado, quando ela vai, pá, e publica. Carro zero para publicar. Exatamente. E aí não faz a revisão, não faz a capa. E aí depois, esses autores foram chegando até a agência. Vocês sabem que o meu projeto, o concurso, veio dessa dor. Porque como eu vou divulgar o autor que o livro não tá bacana, né? Mesmo precisando também divulgar. E aí foram surgindo, né, esses cursos. E agora esse projeto do Escritor Pode também é isso, um canal aberto, gratuito, para a gente falar, discutir de livro. E principalmente para a gente valorizar e apoiar o autor nacional, seja independente ou por uma editora, acho que vocês vão falar isso, né? Porque está numa editora que não tem que trabalhar, né? Elas têm vários autores que são agenciados por elas, que trabalham pra caramba, porque o autor tem essa de, vou chegar numa editora, né? E vai estar tudo... A Renata pode falar isso, mas vou passar para vocês, então fiquem à vontade. Eu queria que vocês falassem de verdade, hoje, então, pula, né? 2013 e tal, estamos em 2024. Muita concorrência, ao mesmo tempo mais facilidades. Várias redes sociais como ferramenta, várias possibilidades. E as editoras, a gente sabe disso depois da pandemia, abriram. Muitas editoras hoje estão publicando, sim, o autor nacional, a autora nacional, mas tem um se. E aí eu queria que vocês falassem o que esse autor precisa fazer para conquistar o sucesso que eles tanto esperam. Muito bem, vocês querem que eu comece, Pode gente? começar. E assim, ó, seja numa editora Pergunta tradicional difícil. ou independente, né? Tá bem. Olha, a parte do não pode, né? Vou começar aí pelo Escritor não não pode. Para mim, o escritor não pode esquecer que o seu livro é um investimento financeiro da editora. Isso é um ponto muito sensível
E que muitas vezes... Eu vou contar algo que aconteceu recentemente. Eu lancei uma pergunta no LinkedIn falando sobre prestador de serviço, né? Por que era tão difícil para uma editora encontrar bons profissionais e, ao mesmo tempo, os profissionais reclamavam que não tinham espaço dentro das editoras. E no meio da conversa, que não era sobre autores, um autor escreveu no comentário e eu respondi para ele. E ele dizia, as editoras têm que parar de publicar só a panelinha, né? É uma reclamação recorrente, a gente escuta muito isso. Só autores são recomendados por outros autores, né? Ele chorou, coitado, das mágoas dele, né, ali. E aí ele falou, eu acho que deveria ter, eu achei tão fofo no final, eu acho que deveria ter uma pessoa dentro da editora só fazendo avaliação. Eu falei para ele, Nossa. Meu querido, que sonho, eu tenho esse sonho também, vamos sonhar junto? Mas por enquanto, o editor, ele faz aquisição, ele avalia, enfim, ele vai atrás de autores, ele recebe um manuscrito, ele avalia esse manuscrito, ele edita esse manuscrito, ele contrata profissionais. No final, o editor é um gerente de tempo. Ele faz tudo isso. E foi tão interessante, eu falei para ele, olha, no meu caso, como uma editora pequena, a minha avaliação não é a panelinha. A minha avaliação é se esse produto é financeiramente viável. Parece duro, eu sei que sim. Mas é uma avaliação muito importante. Então, quando o autor chega e ele avalia, e aí, se ele tem redes sociais, se ele tem qualidade, se o livro tem demanda, uma série de fatores que são avaliados, no fim, o que a editora está avaliando é se esse projeto, esse investimento em dinheiro vai trazer retorno para a editora. Ô, Rê, e é muito legal o que você falou, se a Alba e a Alessandra quiserem complementar a tua fala, é porque, assim, você passou por uma grande editora, Sim. né? E você passou por uma... E agora você tem a sua editora que está começando. Isso. E aí, a proporção de investimento é muito para todo mundo. Então, por exemplo, se para uma editora que faz 10 mil exemplares, é muito. Mas para uma que faz 1.000, também é muito não vender 1.000 ou 2.000, né? E as avaliações são financeiras por 2 aspectos. Então, vamos lá. Às vezes é um autor que ainda não tem uma visibilidade ou ainda não tem um tema que seja tão abrangente. E aí a grande editora olha e fala assim, poxa, eu tenho essa máquina para operar, 200 funcionários, tantos pontos de distribuição, tantos vendedores, e o projeto ainda é desse tamanho. Então, colocar toda essa máquina para funcionar custa muito para algo que ainda está pequeno. E o autor tem que ter essa humildade de crescer para poder entrar nessa editora grande. Ele tem que crescer para alcançar esse tamanho. Desculpa, gente, é assim que funciona. No caso de uma editora pequena como a minha, né, que tem 4 anos montando catálogo, quando o autor chega para mim e fala assim, mas você vai apostar no meu livro? Eu falo, meu querido, eu não posso não apostar no seu livro, porque eu tenho poucas escolhas. Eu não consigo lançar 20, 30 livros por mês. Eu lanço 2, 3, 4. Todos são apostas. Todos são apostas numa editora pequena. Então eu não posso errar. Eu não tenho espaço para errar. Porque se eu errar numa tiragem de um livro, por exemplo, isso já aconteceu nesses 4 anos, imprimir demais. Um livro que poderia ter sido bom se eu tivesse feito só 5.000 ou 2.000, eu imprimi 15 e virou um problema. Você vê como que para uma editora pequena isso é um jogo financeiro? É. E é interessante porque eu saí de editora e passei a ser sócia, que daí cuida de toda a operação financeira também. Quando o editor traz o livro, ele está sozinho lá nesse papel, ele acha assim, um bom livro é o suficiente para uma editora estourar. Aí você se torna sócia, você descobre... Isso é só metade do trabalho. A outra metade do trabalho é divulgação e distribuição, que custa dinheiro. Então, o autor... Então, voltando, o que o autor não pode, né? O autor não pode esquecer que publicar um livro para uma editora é um investimento financeiro. Então, você tem que pensar no seu livro como um projeto de negócios. E aí daí tem todas as consequências e avaliações sobre isso. Não sei se vocês concordam aí, meninas. Eu super concordo. E eu sempre falo, já falei para Lilian, os autores, eles passam ali um tempão escrevendo, tirando o livro da sua alma, ou em caso, sei lá, de livro de não ficção, ou livro de negócios, carreira, ou qualquer outro tipo de livro que não seja, né, de história, de ficção, investindo ali seu tempo, né?
E aí o livro fica ali, o livro é o filho, né? E aí eu falo para todos os autores, escrever é uma arte. Tá ótimo, é uma arte. Só que publicar, você falou super bem, e publicar é um negócio. Escrever é uma arte, mas publicar é um negócio. Você pode ficar só na arte. Agora, você quer tornar público isso? Você quer que uma editora, que é uma empresa com CNPJ, né? Tem algumas que não tem, né? Mas uma empresa séria, com CNPJ, com folha de pagamento, com compromisso, que paga imposto, etc., que vai apostar no seu livro, é um negócio. E ele precisa, como você falou, fechar as contas. E assim, então, quando você vai assinar um contrato de publicação, você tem que entender que publicar livros é um negócio pior, né? É um negócio de risco, altíssimo risco. Porque por mais que você tenha vários indicativos, a gente nunca tem total certeza do que vai acontecer com o livro. No fundo, os editores, e aí me fala se eu estou errada, Alba e Renata, o editor está procurando sempre duas coisas, e com um objetivo: minimizar o risco, certo? Para que aquela conta feche. E como é que minimiza o risco de publicar? Um livro muito bom para o leitor, não é o gosto do editor, tá? Editor pode publicar livro que ele não é leitor, tá? Assim, é bom pro leitor. Isso. Então, se ele publica público, conto erótico, que seja o melhor livro erótico para o leitor. Pode ser que o editor nunca leia aquilo, mas se ele publicar aquilo, tem que ser bom para o leitor. Se ele publica livro de automobilismo, tem que ser o melhor livro de automobilismo. Se ele publica livro de culinária, que seja bom. Ele pode ser vegetariano e publicar livro de churrasco, mas que seja um bom livro. Então, ele tem que publicar que o livro seja bom e que tenha público leitor. Um mínimo para que o livro tenha uma quantidade de compradores potenciais iniciais. Isso a gente dá o nome famigerado de plataforma, né? Se vocês já não ouviram falar dessa palavra, aprendam. Isso chama plataforma de leitores, tá? Quantos leitores potenciais tem seu livro? Eu acho que... eu não sei. Não, meu livro é para todo mundo. Se o seu livro é para todo mundo, não é para ninguém. Teu livro tem que ter leitores e tem que ter um perfil de leitor. Mas ele vai servir para todo mundo. Depois, mas você tem que saber... O sucesso garante isso, mas no começo você trabalha com o público-alvo. Você tem que saber quem é o seu leitor. E você tem que saber quem é... Eu vou falar uma coisa muito séria. Quem é ele com nome, e-mail e telefone. Esse é o Bora melhor, fazer lista. Esse é o melhor dos mundos. Olha aí o marketing, né? Reter, né? Fazer o engajamento, estar próximo dele, poder se comunicar com ele. Esse é o melhor dos mundos. Se você tiver uma lista dos seus primeiros leitores potenciais, é o melhor dos mundos, tá? Esse é o mundo ideal. Criar a comunidade, né? Criar a comunidade. Você fala assim, nossa, eu nunca publiquei. Como é que eu faço? Vou dar um passo atrás. Por que as grandes editoras trabalham com grandes tiragens? Porque, isso que eu estou falando serve para editora pequena, editora média, editora grande, tá? A editora grande trabalha com grande tiragem. Por quê? Quanto maior a tiragem numa gráfica offset, reduz o preço unitário, tá? Então, ela vai procurar autores que têm potencial para vender para muita gente. Quem tem potencial para vender para muita gente? Autor já estabelecido, autor best-seller, ou brasileiro ou estrangeiro, celebridades, sei lá, alguém que é conhecido em outras mídias e que vai publicar um livro, né? Sei lá, você pega uma Fernanda Torres, que é atriz, mas também escreve. Poxa, excelente, né? Ela vai vender muito livro. Best-sellers, ou agora gente que fala muito no TikTok. Poxa, um monte de gente engaja. E aí começam a pegar livro do passado e vender de novo.
Isso é muita gente, tá? E vários outros casos. Gente que morre, é ótimo. Morto é ótimo, né? Olha, Morre o André... é ótimo, sabe né? Herdeiros. E sem herdeiros. Vocês sabem que É o... bom pra vender livro, Sabe tá? o André lá da Citadel, né? É. Ele falou assim, ô Lili, porque eu, depois que eu me tornei uma autora, eu vi que eu fiquei chata para as exigências, né? Aí ele falou, eu te falo que autor bom é autor morto. É. Aí eu falei pra ele, espera. Meu Deus, não. Espera gente. que eu tenho uma resposta que os autores aqui, nós vivos, vocês vão gostar. Eu disse, autor morto não divulga. Não, mas o objeto boa. do autor, vocês podem ver a semana passada quem foi para a lista dos mais vendidos. Pois é. Não, é que Silvio Santos, Não, né, é que gente? eu só Não tinha por que- nada, não. Não, é que eu só tinha que me defender ali, né? A biografia do Silvio Santos voltou para a lista dos mais vendidos. Não é por Loucura, nada, mas né? vai, acontece. E aí, e editora pequena? Você vai fazer uma tiragem de 1.000, o autor tem que poder vender os 1.000. Em quanto tempo você gosta que ele venda os 1.000, ou 2.000, ou 3.000, Renata? Olha, me perguntam muito sobre isso. O que é um livro de sucesso numa editora? Eu brinco assim, um livro de sucesso... Não tô falando de best-seller, tá, gente? Um livro que funcionou é um livro que vendeu a primeira tiragem em um ano. Tá ótimo, né? Se você Ótimo. fez 3.000 e vendeu em um ano, o editor tá A feliz. conta... Porque é essa conta que a gente faz. Exato. Numa editora grande, se você vender 3.000 em um ano e a tiragem dele for 8.000, é fracasso. Esse autor é bom para uma editora pequena, não para uma editora grande. Isso. Então, cada autor, num ponto da carreira, tem vocação para ir numa editora. Aí, Alba, você já não aconteceu de você ter um autor que começou pequeno, cresceu, precisa ir para outra editora? É a roupa que não cabe mais na criança, ela cresceu, precisa mudar. Exato. E você fala assim, eu que estou começando, não tenho autor, trata de arrumar autor. Aonde é o lugar para você divulgar o seu trabalho? O melhor lugar para você divulgar de graça seu trabalho? Aí você vai atrás da Lília, ela te divulga. Vai atrás da equipe da Lília. Mas olha, gente, o Faz os melhor lugar para você divulgar de graça o seu trabalho é a internet. É a internet. Rede social. É Rede ferramenta, social. né? É ferramenta. Se as pessoas gostam do que você escreve, elas vão gostar depois. E você não precisa ficar, compra meu livro. Você vira um chato, assim. Você Tem que fazer conteúdo, né? Você faz Sim. conteúdo e as pessoas vão se apaixonar pelo que você se escreve. Você escreve. Aqueles meninos do textos... Cruéis demais. Textos O Igor, cruéis isso, demais. o Igor e os meninos. Né? Ele é Aham. seu agenciado? Não, né? não. Que pena. Também acho. Mas eles Concordo. começaram escrevendo na rede social. Sim, João, a Capoeta, começou O também nas Poeta redes também, sociais. e né? um monte. E aí A você... própria Rupi Kaur, né? Verdade. Sim, é verdade. Não, e aí eu acho que muitas pessoas podem perguntar assim: então se é um projeto financeiro da editora, então eu só posso fazer livro comercial. Não! A gente tem visto na lista literatura, alta literatura brasileira e estrangeira na lista. Tem público para tudo. Exato. Então não a gente é viu isso, não com é essa barra. quando o Itamar publicou o seu livro, né? Exato. E aí eu tive, assim, claro, né? Sempre tem a exceção. A pessoa fala, mas o Itamar, quando começou, não tava divulgando nas redes sociais. Eu falei, gente, existem vários caminhos, mais de 80 tipos de marketing. É. E tem uma coisa que o Itamar fez, estudou muito. Ele é um cara da academia. Sim. E ele fez algo muito importante. Fez inscrição em um concurso Exatamente. literário. Então tem várias formas reais de Se se o expor, texto é né? mais literário, participar de concurso É. e de prêmios Fundamental. é muito bom. E ele se movimentou, né? Ele Total. se movimentou. Ele fez não o- ficou no cantinho dele, escondidinho, achando que alguém ia bater na porta Acho dele. que dando um passo atrás, o autor, antes de uma editora até, quando ele está querendo formar a plataforma que a Lê falou, eu acho que é bem isso mesmo, é conhecer o público que ele está falando e onde o público dele está. Se ele é um autor literário, provavelmente ele não vai estourar na Amazon. A gente sabe o público da Amazon, o público do Unlimited. É outro público, né? Sim. Então, saber onde publicar e com quem falar e onde falar, né? Eu acho que primeiro é estudar isso. Então, se eu escrevo livros jovens, onde eu vou hoje divulgar meu livro em rede social? Eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que estar falando Twitch. a língua desse jovem. Eu tenho que estar no TikTok conversando com ele sobre isso, né? Eu tenho que saber a geração que eu quero pegar, né? Ô, Alba, você que ficou mais quietinha,
que a gente fala muito, né? Não, é que a Alba tá. Acho que ela tá falando, eu não vou falar muita coisa. Não, Alba, todas nós aqui vamos. Solta o verbo, Alba. Solta o verbo. Vamos lá. Alba, o que o escritor pode, o que o escritor não pode fazer? Gente, o que ele pode é uma coisa assim que o escritor às vezes vem, o que eu tenho que escrever? O que você acha que tá pegando? Qual é a nova onda? O que eu devo escrever agora, Alba? Me socorre, me ajuda nessa escolha. Alba, consulta a tua bola de Eu falo sobre vampiros, eu falo sobre lobisomens, o que tá vindo aí. E assim, o que eu sempre falo, que você tá com vontade de escrever, qual que é a tua verdade na escrita, o que Bonito você isso. procura. Porque não adianta, gente, você querer escrever sobre vampiros se tua vontade é escrever sobre outra coisa. Aquele livro não vai ficar legal, aquele livro não vai Fica vender. forçado, né? Não vai, não adianta. Tem que escrever sobre a verdade dele. Então, assim, a sua verdade é escrever sobre, sei lá, um hard sci-fi que você acha que não está tanto na moda agora, sobre vampiros que não está tanto na moda. Escreva sobre isso, porque é a sua verdade, os leitores vão enxergar isso em você. Então, isso ele pode fazer. É isso que a gente sempre incentiva dentro da empresa. Nunca em onda, tá? A gente não vai em onda. Escreva sobre a sua verdade. Porque quando às vezes ele vai para uma onda, já passou. Exato, não dá Né? tempo, gente. Não dá. Tem que ser uma coisa muito longa e as ondas não são longas, então não adianta. E o que não pode fazer, o que a gente sempre fala, não pode brigar na internet. Não briga com o amiguinho, né? Não brigue com o amigo, não brigue com a editora. A gente, às vezes, Não a fale gente mal fica de muito livraria, de né, olho. Alba? A gente lembrou Não de uma fala. história aí de um autor que, ai, Não. meu Deus do céu, falou mal de uma livraria. Não falem mal de ninguém na internet. Guarde pra você, a gente fala pros nossos Liga pra autores. gente literária, Exato, liga a pra gente assessoria, fala. liga pra Você editora. quer xingar muito, que você quer fazer uma thread xingando alguém? Faz assim, escreve a thread, coloca no meu WhatsApp. Eu vou ler, vou falar sobre isso com você, a gente conversa, a gente xinga juntas, depois a gente apaga e fica tudo certo, tá tudo lindo. Eu acho que isso é... Porque o comportamento conta muito, né? Às vezes, já aconteceu com a gente, da gente gostar de um texto de um autor, achar legal, achar bacana, e aí você vai ver rede e você fala, por que eu quero essa dor de cabeça? Eu não quero essa dor de E a cabeça. editora não vai querer também, né? Exato. E aí a pessoa pede oportunidade. Tá, eu tô falando brigar, mas eu não tô falando de se posicionar em algumas situações. Tem diferença. Às vezes, né, você tem que se posicionar, E às vezes, claro. ainda mais se o autor fala daquele tema, né? O autor fala de política, tem que vai se falar de posicionar. política. Não é sobre isso. É sobre briga mesmo, intriguinha. A gente fica muito de olho nisso, assim. O mercado é pequeno, o mercado é um ovo. Então, hoje você fala da Renata que está na Harper, falou da Harper, amanhã a Renata está em outra editora. E assim, sabe? E assim com todos os profissionais de todas as áreas, Exato, né? Do marketing. exato. O mercado editorial é um ovo de codorna. Exato. Todo mundo se conhece, todo mundo já trabalha em todos os lugares. A dança das cadeiras é constante. A gente tá o Não tempo briguem. inteiro achando e-mail de quem mudou, né? Sim, Todo procurando. mundo muda toda semana de emprego. Acho que o importante é isso mesmo. É falar sua verdade, escrever sobre o que você gosta e evitar intrigas no geral, assim. Fazer o seu, na verdade, acho que é isso, né? Fazer o seu, cuidar do Fazer seu o seu. jardim, né? Exato. Falando em cuidar do jardim, a gente também conversou um pouquinho antes nos bastidores e eu falei para elas assim, né? O que os meus alunos, o que a gente sempre quer saber, né? Posso mandar meu original para você? Então, eu vou passar para vocês. Alba, Alessandra, eu quero mandar meu original para vocês. Como é que funciona? Como vocês avaliam? E qual a dica que vocês dão para o escritor poder publicar com uma agente literária ou por meio de uma editora? Eu acho que o mais importante para todo escritor que quer entrar numa agência ou até entrar numa editora é entender época de submissão. Se tem uma coisa que que editor, não curte, é quando você não está com submissão aberta e você é abordado de alguma forma, assim. Então, entender isso. Está com submissão? E aí você entra em contato com essa agência ou com essa editora. E se mostrar. Tem muito caso que a gente fecha algum contrato porque a gente viu o autor na internet, a gente curtiu, a gente leu o livro. Isso é muito legal você falar, né? Que é o cuidar do jardim, né? A gente lê o livro e lançar, não deixar livro na gaveta, tá? Você escreveu o livro está lá legal. A gente tem tanta plataforma bacana para publicar livros, sabe?
A gente tem ainda, hoje em dia, o Wattpad, que funciona super bem. Que é Para formar leitores. Exato, que você consegue formar a plataforma de leitores e você consegue ser lido por muita gente, né? Então, eu acho que é isso, você fazer o seu trabalho e para você ser visto no meio. Porque já aconteceram várias vezes, assim, da gente bater o olho num autor, pesquisar, nossa, que bacana, que legal, e aí a gente lá ia entrar em contato. Acho que é isso, está sempre tentar ser visto. Eu fiquei sem áudio? Opa. Acho que voltou. Voltou? Eu falo alto, não tem problema. Eu acho que é isso, assim, se posicionar mesmo e ser lido, né? Ser visto. A gente fala submissão, não tem nada a ver com BDSM, tá, pessoal? É submeter os originais à apreciação. Quem sabe acontece alguma vez. É submissão de originais para avaliação do agente ou do editor. É que isso é jargão, né, de editor e de mandar agente. para avaliação, exato. Submissão de originais. Quando tem submissão de originais aberta ou fechada, né? Então, não pode mandar originais quando não está aberta a submissão de originais. Tá? Vocês avisam pelas redes sociais? A gente avisa. E, às vezes acontece, assim, às vezes a gente vai em alguma reunião, a gente sente a necessidade de ter alguma coisa no catálogo, algum gênero no catálogo que a gente não está trabalhando no momento, ou que a gente esgotou, está sem autor para vender. E aí a gente abre submissão específica para esse tipo de gênero. Acontece. Mas a gente fica mais de olho em redes mesmo. Aconteceu na Bienal, já estava de olho num autor, sabia que ele estava sem agência. Encontrei ele aqui, falei, vamos, fechamos contrato. Já acontece muito isso também. Que legal. E na autoria, como é que é, Ali? Também, a gente está a maior parte do tempo fechado, mas eventualmente a gente abre para determinados gêneros. E você também busca, né? Maior parte a gente busca. Ou é isso, né? Que a gente brinca que a gente não deixa passar cavalo selado, né? Então, quando tem alguma oportunidade de um autor muito expressivo, importante, ou que tá sem agente e que precisa de um trabalho de agenciamento, aí sim a gente abre exceção. Mas a gente não fica aberto o tempo inteiro. Algumas agências têm um sistema de... uma pré-seleção, as pessoas preenchem um questionário ali, um formulário, e aí a agência pede o manuscrito completo depois desse formulário, mas a autoria e a Increase a gente abre de tempos em tempos. É importante para os autores entenderem por que a gente não fica aberto e porque o braço está curto, vai ficando curto, né? A gente está com um portfólio bem cheio hoje, nós estamos com mais de 80 autores e nós trabalhamos o texto do autor. A gente não deixa o autor sair de dentro da nossa casa sem alguma de nós termos trabalhado no texto, né? Então, assim, é uma construção de carreira que a gente faz com o autor. A gente não trabalha uma obra com aquele autor. Eu tinha autor na casa com 5 livros que eu tinha trabalhado e que não tinha conseguido emplacar ainda. Eu continuava trabalhando 6º, 7º, 8º. É uma construção de carreira mesmo. Então, por isso que a gente é tão fechada. Assim, não é só... O nosso trabalho, é uma consultoria, ele não é só pegar o livro, não fazer nada nele, falar que lindo e mandar pro editor vender e falar, acabou meu serviço aqui. Que é uma prestação de serviço nesse caso, né? Só o publicar, mas com vocês é um outro trabalho. Não, a gente trabalha o texto. Não, eu digo assim, esses lugares que só publicam é diferente, né? Vocês olham um contrato, vocês trabalham junto com o autor de ponta a ponta, né? Entra no grupo da assessoria. A gente trabalha com marketing junto, pega no pé, o que precisa fazer, o que não precisa. Trabalho porque assim, vocês só ganham como agente literário no sucesso do autor, né? Exato. Só no sucesso. Gente, né? Isso é muito importante para todo autor que está aqui hoje, o autor independente, que eu sei que às vezes fica com muita vontade de publicar ou de ter um agente. Se o agente literário cobra mensalidade, ele está te enganando. O agente literário só ganha no sucesso do autor. Então, quando você vende o seu livro para a editora e quando você vai ganhar os seus direitos autorais, uma parte daquele DA
é do agente. Então é uma ele só comissão ganha sobre os ganhos do autor. Ele só ganha no sucesso. Então, se você não vender, ou enquanto ele não te vender, a gente não está ganhando nada. Por isso que vocês, assim como editora, só vão investir em quem realmente vocês acharem que tem exato. potencial. Até para a agência é um projeto de negócio. Exato, é uma aposta. Sim, por isso que a gente não gosta do termo filho. Não é filho. Exatamente. O agente está apostando no autor. Então, quando um agente... É o agente que contrata o autor, não é o autor que contrata o agente. Então, assim, se alguém falar para vocês que é agente literário e quer cobrar uma mensalidade de vocês, corre, ou manda esse cara embora. Na mesma hora. Diferente da prestação de serviço que vocês têm, que é outra coisa, Não, né? isso, uma análise crítica. Uma consultoria. Alba, eu não quero... você não é minha agente, mas eu gostaria de fazer uma orientação de texto com você. Eu faço, Isso é não uma tem prestação de problema. serviço como Sim, qualquer sim. outra. Eu faço como pessoa física, não tem problema nenhum. Agora, o agenciamento, se eu faço uma proposta de agenciamento para uma pessoa, eu estou acreditando no trabalho dela, eu estou entrando junto com ela nessa empreitada. Então, se ela ganhar, se ela tiver sucesso, eu vou ganhar. Senão, a gente vai ficar no mesmo barco. E é isso que diferencia uma obra apresentada para uma editora por um agente literário. Ele está ali investindo a reputação dele, a experiência dele, a curadoria que ele fez do mercado. Por isso que uma obra que chega numa editora via agente literário, ela vai para cima da pilha da análise do editor, certo, Renata? Correto. Isso, tanto os agentes brasileiros quanto os estrangeiros. E aí também tem uma diferenciação que é importante a gente falar. A Alba, ou seja, a Increase, a Autoria e algumas outras agências brasileiras, a gente trabalha com autores brasileiros para o mercado brasileiro, algumas agências também para o mercado estrangeiro, ou seja, nós somos agentes primários. Tem algumas agências brasileiras que representam autores estrangeiros para o Brasil. Isso é um trabalho de coagenciamento, tá? E aí não é como nós, tá? Por exemplo, o Nicholas Sparks só chega no Brasil, ou sei lá, a Colleen Hoover, ela chega no Brasil, ela tem o agente primário dela lá nos Estados Unidos, e para chegar no Brasil, ela tem um coagente aqui no Brasil que faz essa triangulação e apresenta para os editores aqui no Brasil. A editora dela no Brasil aqui é a Record, mas o coagente, provavelmente é a RIF, né? Ah, com certeza. E é a agência RIF que faz esse coagenciamento para publicar aqui no Brasil. Então, são dois tipos de agenciamento. O agenciamento primário, que é o agente que faz isso que a gente faz, trabalha o texto do autor, etc. Cuida de todos os tipos de direitos, os direitos para livro físico, e-book, audiolivro, direitos para audiovisual, ou para outros tipos de direitos subsidiários que a gente chama, inclusive os direitos estrangeiros, e o coagente que conversa com o agente primário e traz os direitos para publicar, não só no Brasil, mas em todos os outros países, né? E para publicar na maquinaria? Sabe que esse abismo que existe entre o autor e a entrada na editora é uma coisa que me incomoda. Vou falar para vocês assim, né? Eu entendo a angústia do autor. E aí, depois de ter ficado muitos anos em grandes empresas, né, que é muito mais difícil de entrar sozinho, sem ter um agente, como a Lê e a Alba estão certos. Quem recebe a recomendação de um agente vai para o topo da pilha, é assim, por quê? Porque já tem uma preparação, uma peneira. Então, foi por conta dessa pergunta, né, que eu acabei até criando um curso que a intenção não era nem ganhar dinheiro com esse curso, mas era para informar, exato, né? Informar. Sempre parte de uma dor nossa também, de Exato. querer, aliás, da dor do próximo também, né? Não é um curso para questão da redação, da escrita do livro. Isso tem profissionais excelentes no Brasil, não é essa a ideia. A ideia era como que eu faço para ser publicado, né? Que esse curso chama o Caminho do Livro. Então a gente lançou um livro que as pessoas podem comprar na loja e ganhar o curso. Mas enfim. E aí, qual que é a ideia básica desse curso? Primeiro é fazer esse autor entender quais são as análises que uma editora faz, as dificuldades que existem, e depois uma fórmula que não é mágica, não é nova, que a Lê chamou de formulário, eu chamo de book proposal, ou proposta de livro, não sei se a Alba tem um outro nome que chama, que é uma ficha, gente. É uma ficha
que responde, que você tem que responder qual é o livro, qual é o público, quais as tuas redes, plataformas, sinopse do livro, e não manda o manuscrito. Eu sempre, não me mande o manuscrito. Né? E olha, vou falar para vocês. Aí você fala, Rê, é só para autor pequeno que está começando que você pede isso? Não. Eu recebi autores com 1 milhão, 2 milhões de seguidores e fiz preencher o book proposal. Por quê? Porque, primeiro... Essa é a condição. Se eu quiser mandar um e-mail... A autoria hoje... trabalha com book proposal para todo tipo de autor. E vamos lá. Por que esse book proposal ele é importante? Primeiro, ele ajuda a orientar o escritor, o autor. Porque, às vezes, o autor chega, por exemplo, principalmente com não ficção, ele chega com uma ideia de livro e não combina com o público. Às vezes não é a linguagem certa para aquela idade, o público não está certo. Enfim, tem umas... E aí, quando esse escritor, esse autor, ele começa a preencher, isso é um período assim, de anamnese, sabe? Ele começa... É um momento para refletir. Aí eu digo assim, não quero no dia seguinte. 1 semana, no mínimo, para preencher isso, porque é um momento de reflexão mesmo para o autor. Primeiro, então é isso. E o autor vai mais focado para o que ele quer, o público, o tipo de livro que ele vai escrever. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que assim, gente, voltando à história do tempo que o editor tem. Se ele recebe uma proposta e ele tem que ler 20 capítulos para saber... Ele, em vez dele avaliar, ele vai avaliar, sei lá, 1 livro por semana. Com o book proposal, ele consegue avaliar vários. Então, você tem mais chance de, pelo menos, passar na primeira peneira. Que é 1 folha, 2 no máximo, que o editor vai tirar ali alguns minutos. Ele vai falar, olha, tem uma boa proposta aqui. E aí, o nosso editor pede o manuscrito. E aí, sim. Aí, a segunda fase, eu brinco que é o crédito das 10 páginas. Você tem 10 páginas. Se você não convencer esse editor por 10 páginas as primeiras, ele não vai conseguir. Aí você fala, ok, agora vamos ver a qualidade. 20 páginas. E assim o editor vai investindo o tempo dele. Então assim, book proposal, gente, eu não aceito outra. Então sim. E por que também eu queria essa esfera? De novo, porque eu também, por ser uma editora em crescimento de catálogo, eu tenho interesse de encontrar autores em construção. Então, sim, gente, eu tenho interesse em receber autores que ainda não são gigantes, que não têm muitos seguidores, mas que têm uma boa ideia. E essa é uma das coisas que eu amo, eu adoro fazer a construção desse autor. Eu amo. E por qual canal que ele faz, que ele pode te mandar o book proposal dele? A gente tem um e-mail dentro da editora. Então, vamos lá. Eu não vou dar esse e-mail, sabe por quê? Porque a pessoa tem que entrar no Instagram, no site da editora, verificar, isso é a primeira coisa que eu ensino. Qual é o perfil da minha editora? Você precisa conhecer, você não pode mandar... Porque você, agora eu sei, que é tal e-mail. Esse é um trabalho que eu ia falar que as agências literárias fazem, né? Exato. Encaixar o livro na editora que tem perfil. Exato. Vai lá, você tem que me conhecer primeiro, gente, para fazer uma proposta, certo? Para me convidar para jantar, você tem que me conhecer primeiro. Certo? Né, a Alba sabe o livro que é o perfil. Exato, você não vai mandar para uma editora infantil um livro erótico. Você tem que saber o que você vai mandar, né? E a gente sabe... Dentro das editoras, para qual editor mandar. Exato. Né? Exato. Então, nessa hora, quais as redes sociais de vocês? Onde a gente encontra vocês? O escritor pode entrar em contato com vocês pelo meio, né? Conhecer o trabalho de vocês nas redes sociais, acho que é o primeiro caminho. Entrar no site, saber os serviços que a Alba oferece, a equipe da Increase, que é maravilhosa. Entrar nas redes sociais da editora da Renata. E tem mais uma coisa. Comprar o livro da editora. Né? Eu, quando fui fazer um livro de não ficção, eu fui olhar para os livros de não ficção com outro olhar. Eu fui olhar de uma maneira técnica. O que precisa ter? Qual é o melhor estilo que eu acho que vão ser as notas de rodapé? Meu público é da terceira idade. Às vezes as pessoas falaram, nossa, Lili, meu livro tem 70 notas de rodapé. Por quê? Porque meu público é da terceira idade. E às vezes quando eu vou falar de algumas ferramentas, eu vou falar de Media Journal, o que é isso para ele? O que é um KDP? Eu preciso explicar. Então, quando você entende a tua audiência, você começa a fazer o livro para o formato dele. Sim. Mas vai ter público que vai... o público não precisa ir para a nota de rodapé, mas eu preciso, porque minha audiência precisa saber vários termos técnicos de comunicação, de marketing e tudo mais. E elas fazem isso, gente. As agentes literárias olham o perfil da editora e qual que é o papel do autor? No mínimo, escrever um livro que vai se comunicar com a audiência. É muito interessante isso que a Renata falou sobre a submissão e como ela abre o book proposal e como... Porque quando a gente abre submissão, geralmente a gente coloca, manda sinopse, um resumo de conteúdo mais completo.
Porque, gente, o agente literário, ele quer spoiler, tá? A gente não tá nem aí. Ai, mas eu não quero te contar o final. Eu quero saber o final, que vai que você fez tudo tão bem, o final quase não tá um terapeuta, legal. né? Você tem que Exato. contar seus segredos. Eu né? quero saber pra ver se funciona. Não, e contar o melhor, né? O que tem de melhor no livro, no book Não, para proposal, né? editor e para gente, você tem que dar spoiler. Você tem que Exato. contar o livro inteiro. Não é sinopse para leitor, é sinopse para editor. Exato. Boa, boa. E aí, entender o que mandar nessa hora, né? E não escrever assim de qualquer jeito. Já aconteceu, às vezes, da ideia ser Por muito... favor, sem erros de português. No E a assunto ideia já, né? Pode, Aí já é erro um de assunto. português. A ideia ser muito boa, e a pessoa não conseguiu passar ali. Se ela não conseguiu passar na sinopse dela, eu não tenho interesse nenhum em ler aquele livro, porque se ela não conseguiu passar num texto desse tamanho, O pitch de elevador, né? como que eu vou me interessar em ler o livro todo daquela pessoa? E fica marcado. E às vezes foi porque você viu que abriu na hora e você quis escrever rápido, como a Renata falou, quis fazer rápido, e já quis mandar, e ai, vai. Não. Tenha Queimou, né? cuidado. Queimou. Deu uma Dica, largada. dica, tenham a sua sinopse, o seu book proposal. Fiquem prontos, porque a qualquer momento pode abrir de submissão de editoras, de agências. Então, estejam prontos. Tenha o seu livro de Na trabalho. ponta da língua também, que às vezes a gente Exatamente. encontra um autor, se interessa e fala, faz aí teu pitching. É isso aí. E olha, você sabe que isso é uma cadeia, né? Às vezes o autor pensa, nossa, por que eu tenho que vender meu livro em poucas frases? Ou... Gente, depois, quando esse livro começa a ser vendido, o meu vendedor vai ter esse tempo. É isso. Então, assim, O quando ele... livreiro, com a o pessoa dentro livreiro, do site. Exato, com o comprador da livraria. Ele não vai ter 1 hora para explicar teu livro. Ele vai ter 2 frases para explicar o teu livro. 10 segundos. Muito importante montar uma E o logline, leitor, né? Imagina um uma... leitor lá dentro do site da livraria, da Amazon, vai lá, tá olhando rapidinho. Exato, né? exato. E nem sempre a sinopse, às vezes é um endosso, às vezes é uma frase de impacto. Vai lá, encontra a sua maneira de chamar a atenção do editor, que depois vai chamar a atenção do comercial, que vai chamar depois a atenção da livreira e depois o cliente lá na ponta, Eu né? brinco que o livro é vendido umas 7 vezes. É isso, é o editor, é o autor que vende para o agente ou para o editor, que vende para o comercial, que vende para o marketing, que vende para o livreiro e que vai vender para o comprador de livro, que é o leitor final. E olha, né? eu até gravei isso no meu curso, que eu dizia assim, não vale endosso de mãe, mas eu tive que morder minha língua, porque recentemente eu tive um autor e ele estava muito inseguro com o texto, e um dia ele me ligou muito nervoso, mas muito nervoso mesmo, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, minha mãe leu. Eu falei, sua mãe? Aí eu falei, o quê? Ele falou, ela acabou com o meu livro. Nossa, que mãe boa. Essa é uma Aí mãe eu boa. falei, Eu adorei gente, essa é a primeira mãe. vez que eu encontro uma mãe que foi uma crítica voraz do próprio filho. Né? Eu brinquei com ele. Depois você passa o telefone que eu quero chamá-la para avaliar outras obras. Geralmente a pessoa vai para terapia, né? Assim. Mas talvez é a pessoa que sempre vai, ou talvez que criticou muito ele, né? É. Bom, pra gente encerrar, gente, vocês estão falando aqui, eu teria mais umas. Mas a gente sei não lá, falou nas nossas redes sociais, você não, percebeu, vou né? deixar. Aqui é marketing, vocês vão falar. Vocês vão falar, que tem que ter CTA. Não, mas assim, eu queria dizer que eu faria, assim, cada frase da Alba, da Alessandra, da Rê, eu já abri umas 20 perguntas para cada uma, porque são muitas curiosidades. Eu gostaria muito que vocês voltassem para o Escritor Pod. E as gravações vão continuar de maneira online. Vocês podem também indicar os seus autores, tá? Foi uma delícia estar com vocês. Para encerrar, então, rapidinho, então, eu vou passar para cada uma. Eu queria que vocês contassem, mas bem rapidinho, assim, algum caso para inspirar, algum nome de algum autor que vocês já agenciaram, que vocês já divulgaram, que começaram e fizeram sucesso. Porque, bom, assim, eu não achei que eu ia me tornar essa pessoa depois, né, lá em 2010, lá em 2012. Mas nessa trajetória da agência de 15 anos, eu vi muita gente, como muitos estão aqui começando. Muitos mesmo, assim, que a gente chega a ficar até emocionado, sabe? E várias histórias. E foi tudo com muito trabalho. Até, assim, sei lá, se a gente pegar até pessoas que eu não... Quando eu comecei a trabalhar já era famosa. Se você for atrás, por exemplo, da história do professor Cortella, que é um professor que viveu nas faculdades, que formou seus leitores dentro da sala de aula. Mas, assim, muita gente começou. Né? Mesmo eu com o meu livro, né? A pessoa fala, você publicou por uma grande editora, né?
Até fiquei feliz quando você falou, porque minha primeira tiragem foi no primeiro mês. Olha, sucesso. Foi na Isso é best-seller. pré-venda. Isso se Foi chama na- best-seller. Foi na pré-venda. Foi em 2 semanas da pré-venda, graças aos meus alunos, à minha comunidade que eu formei. Mas, assim, o que é legal vocês contarem isso para as pessoas se inspirarem. Porque foram 15 anos. Eu falo assim, quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Lia? Foram 6 anos, foram 6 meses, 7 meses. Não, foram 15 anos. Sim. E foram 15 anos para uma editora, mesmo tendo clientes. Eu não sei se, certamente, quando eu comecei, ninguém iria me publicar. Eu queria que vocês contassem uma história de amor de vocês por um autor nacional, claro, né? Para inspirar, dar o nome desse autor e deixar, claro, depois as redes sociais de vocês. Eu tenho um que eu acho muito inspirador, é um case nosso de muito sucesso. Clara Alves, a gente fez teve pitching dentro da Bienal do Rio de Janeiro de 2017. A gente contratou ela porque eu paquerava ela na internet, eu já tinha lido ela no Wattpad. Olha só, né? Eu fico paquerando, cuide das suas redes. E contratamos ela em 2017. E em 2019 ela lançou o primeiro livro, Conectadas, pela editora seguinte. E eu lembro que na sessão de autógrafos dela, quando ela lançou, era eu, ela e a mãe dela. E hoje está aí a Clara. Nossa. Júlia tá falando ali, minha autora, falando que ela também estava. Mas era assim, sabe? A gente ficou 1 hora ali já pensou olhando, se ela esperando alguém parar. Alba, e se ela tivesse desistido? Não podia. Olha que sucesso. E hoje ela está aí com mais de 150 mil exemplares vendidos de Conectada, Uau. mais um tanto de romance real, publicada lá fora com romance real. Então, assim, é um case de sucesso e brilha os olhos mesmo, né? Lembrar do que era e onde chegou. Muito legal. E onde a gente encontra a Increase? Increase está no TikTok, a gente não está no Blue Sky ainda, mas logo vai estar. A gente está no Instagram também. Gente, eu odeio quem fala Instagram, eu acabei de falar. Está no Instagram. Instagram. Nossa, odeio, acho péssimo. Está no Instagram também, Increase CL. E Alba Milena em todas as redes. E o site de vocês também, né? Isso, a gente tem o site também. Muito bem. Olha, eu poderia citar algum autor assim gigante que vendeu milhões de exemplares e tudo mais. Eu tive a honra de editar alguns autores grandes, mas eu queria contar uma história que eu acho que é muito inspiradora, que às vezes o editor ele também vai atrás do autor, né? E por razões. Então, eu tenho uma história que é o seguinte: eu queria muito publicar um livro que não existia ainda, que era contar sobre a contribuição das filósofas para a filosofia ocidental como um todo, não só para as questões femininas. E aí eu comecei um trabalho de procurar uma autora para escrever esse livro. E foi muito difícil encontrar. A verdade é que as mulheres filósofas estão escondidas dentro da academia, o que é muito triste. Verdade, verdade. É. Muitas acadêmicas de várias áreas escondidas, né? Exato. E aí eu comecei a procurar, porque eu queria fazer esse livro. E aí eu tinha um autor que era um filósofo, que também estava começando, né, que é o Daniel Gomes. E ele falou: Renata, eu tenho 2 meninas mesmo, super jovens, estarão aqui na Bienal, fazendo um lançamento aqui, muito feliz por elas. Elas tinham as redes, para vocês entenderem, tá, gente? Elas tinham nas redes sociais delas menos de 10 mil seguidores, talvez uma acho que menos de 20, outra menos de 10 mil seguidores, certo? Conversei, cada uma, durante Covid, tá, gente? Uma do Rio, outra no interior de São Paulo. Conversei com elas separadamente e esse meu amigo deu a dica. Ele falou: eu acho que elas escreveriam bem juntas. Elas nem se conheciam. Uau! Tá? Nem se conheciam. Olha o poder do trabalho colaborativo. Professoras de escola, ensino médio. Professoras, as 2, de filosofia. E aí eu cheguei para elas pensaram que era pegadinha. Quando eu liguei e conversei com elas, fiz a proposta. Elas falaram: gente, será que a gente é capaz disso? Eu falei: claro que são. Elas montaram o book proposal, ficou muito bom. A gente trabalhou em cima do book proposal dela e elas começaram a escrever juntas durante Covid, uma no Rio, outra em São Paulo. Eu falo assim, eu mirei nas filósofas e eu recebi 2 escritoras. Elas são fenomenais. Escrevem super bem. O livro já foi adotado em escola. Qual o nome do livro? Se chama Filósofas. Filósofas. É a Fabi Lessa e a Natasha Henneman. E aí, hoje, então o que aconteceu? Você fala do sucesso, né? O que é um livro que dá sucesso? Foi um livro que a gente fez uma pequena tiragem, acho que foram 3 mil exemplares.
Em muito menos de um ano, a gente fez uma reimpressão atualizada, porque os leitores pediram para acrescentar mais filósofos. A gente acrescentou filósofos indígenas na nova edição. Para elas, na carreira delas de filósofos, elas foram chamadas para congressos, para falar em congressos, com autoridade. A diretora da escola, de uma delas, chamou ela para conhecer, pediu o livro. Para elas, profissionalmente, foi um crescimento enorme. E é um livro que, até hoje, nunca paguei por exposição desse livro. Se você for em Travessa, que é uma livraria muito importante no Rio de Janeiro, está sempre com pilha. Por quê? Vende. O livro vende. Está entre os meus mais vendidos da Amazon, entre os mais vendidos da Travessa. Você vê? Autoras em construção. E agora eu estou tentando convencê-las a escrever outro livro aqui para a gente. Mas é isso. Não foi lista, não foi nada disso, certo? Mas foi um projeto bem realizado, bem escrito, para o público certo. E para elas foi uma vitória enorme. E eu fico muito feliz que agora elas vêm aqui na Bienal, que é a maior festa literária, né? Como autoras. E dentro do meu stand é um dos livros mais vendidos também. E elas estavam preparadas em relação ao conteúdo e a bagagem delas para, né? Exato. Chegou a oportunidade e como a Alba e a Ali também falaram, elas estavam preparadas. Elas estavam para preparadas, assumir esse projeto. porque elas tinham conhecimento e trabalharam muito bem a divulgação do livro. Então, Natasha e Fabi, você sabe, sou fã de vocês. Escritores, escritoras, né? Estejam preparados. É. E onde a gente encontra a Muito sua editora, bem. suas redes Então, sociais. como eu comentei, a gente tem 2 selos. Então, a Maquinaria, que é @Maquinaria Editorial. Tem o site também, maquinariaeditorial.com.br. E tem o selo da Sancto, que são os livros cristãos e bíblias e devocionais também, que é @Sancto _oficial. E a sua rede? Ah, é verdade, eu esqueço, né, gente? É @Renata.Sturm, STURM. Complicado, gente, mas tô lá. Tô aqui pensando Qual história, né? Qual Ai, história? ai, Tem ai, muita, ai, gente, vai com me- Felipe Neto. Ela vai falar pra gente dos livros que viraram filme. Fala aí. Tô pensando aqui no caso da Bruna Vieira. A agência ela é nova relativamente, né? 6 anos, mas eu tenho muitos autores que foram meus autores que eu editei, né? Quando eu passei por várias editoras, né? Eu tenho autores que eu editei há 20 anos, há 15 anos, né? E a Bruna Vieira, ela foi um caso que eu editei na Gutenberg. Estou aqui fazendo as contas. Foi 2011. A Bruna é uma... Na época ela era blogueira, depois ela virou... Enfim, Depois do De Volta aos 15, de volta né? aos 15, né? Quando eu entrei na editora Gutenberg, ela tinha acabado de ser contratada. Ela era uma menina de 19 anos que estava super despontando, do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Leopoldina. E ela, a editora, o grupo editorial Autêntica, também é de Minas, e ela escrevia muito bem crônicas e textos no blog dela, e a professora de redação dela conhecia a dona da editora e indicou, e ela tinha acabado de ser contratada porque para que as crônicas virassem um livro de crônica. E aí eu entrei e o livro estava no prelo. Mas a editora queria fazer livro de ficção. E aí a gente fez um contrato e a Bruna tinha ideia para um livro de ficção e topou, mas ela falou assim, pelo amor de Deus, eu não sei. Eu sei a ideia, mas eu não sei como estruturar. E eu sei tudo que vai acontecer, mas eu não sei estruturar. E eu peguei na mão daquela menina de 19 anos e ela bolou uma ideia de volta no tempo, de uma menina, de uma mulher de 30 anos que voltava aos 15 anos, ao tempo de 15 anos. E ela estava super perto dos 15 anos. E aí ela era uma trilogia. Aí ela escreveu o primeiro livro, passaram-se, eu acho que 3 anos, 2 anos escreveu o segundo livro. E aí foi um sucesso imenso, Enorme, porque ela né? também cresceu muito como
como influenciadora, ela passou a escrever a última página da Capricho. Enfim, a carreira dela voou, o livro foi um baita sucesso. Lista dos mais vendidos e tal. E o livro ficou muito legal. E ela escreveu, eu orientei, mas ela escreveu muito bonitinha. E aí eu saí da editora e ela cresceu na vida. Enfim, aconteceu muita coisa na vida dela e ela nunca conseguiu entregar o terceiro livro. E aí eu fui trabalhar em outra editora, fui trabalhar na Sextante, abri a agência e ela veio ser minha agenciada. E aí eu vendi os direitos do livro dela para a Netflix e virou a série da Netflix De Volta aos 15. Não Minhas sei se filhas amam. Eu não sei se Eu vocês também já amam. assisti com a Catarina, a gente ama também. E é um sucesso, né? Maísa, Larissa Nossa. Manoela. Não, e é muito legal, sabe? Clara Quando eu assisti com a Castanho. Catarina, eu falei, ó, a mamãe conhece a gente literária dela. E Eu falo minhas filhas amam, mas eu amei assistir também, vou Não, falar. é muito legal. E ela acabou É bom de fazer... ter filha menina, né? A Bruna acabou de fazer 30 anos. E ela tá acabando o terceiro livro e ela fala, agora eu sei o que é uma mulher de 30 anos. Finalmente, Que né? E ela tá legal. acabando o livro e eu tô junto. E era o tempo pra ela terminar, né? Exatamente. Que legal, que E legal. agora o livro vai sair ou agora no fim do ano ou no começo do ano. Então a gente completa a trilogia. O terceiro livro, ele distancia um pouco do que foi a terceira temporada da série. Muita coisa é igual, mas muita coisa é diferente. E a gente sabia que ia acontecer isso, mas ela fala, agora eu sei como escrever uma mulher de 30, então vai sair. É uma história muito legal, porque bom, eu fiquei amiga da Bruna, lógico, né? E é legal que a uma- Bruna foi formando gerações de leitoras, ela foi né? formando gerações de leitoras e é isso. As meninas de 15 hoje leem a Bruna e as de 30 também. E as de 40 também. E as 40 também. E ela amadureceu junto essa história. e ela vai continuar. E ela quer... Ela fala assim, meus 15 minutos de fama devem acabar em algum momento, mas o que eu quero fazer por causa da vida é escrever. Então, e ela foi Gostoso. estudar, e é muito legal isso. E onde a gente acha a autoria? Olha, a autoria é www.autoria.studio, sem E. E lá tem as redes sociais as outras redes sociais da agência. E a minha ou é Ale G. Ruiz, ou é R-U-I-Z, ou Ale Ruiz, sem o G. Mas a maioria é Ale G. Ruiz. Gente, eu amei estar com vocês. São mulheres que me inspiram muito. Hoje eu estive numa situação assim que eu falei... Às vezes a gente não quer entrar nessa pauta para não parecer que a gente sempre está defendendo alguma bandeira. Mas em todas as áreas, em todos os mercados, é difícil, às vezes, a mulher se posicionar. E eu estou com mulheres que são diretoras das suas próprias carreiras, líderes. Me inspiro muito em vocês. A gente já comprou muita briga, muitas mesas com muitos homens do mercado do livro, seja do comercial ou do editorial. Então, aprendi muito com vocês. Eu acho que vocês conquistaram um espaço. E eu também sigo daqui. Sabem que vocês podem sempre contar comigo. E quero seus autores, né? No Escritor Pode, tá bom? Sucesso no teu Amei. podcast. Muito obrigada, muito Sucesso. obrigada. Obrigada E pelo vou sempre convite, amar Emília. receber os autores de vocês, sejam os autores iniciantes ou os best-sellers. Bom, e para você que quer acompanhar, você pode escutar o Escritor Pode. Você pode escutar o Escritor Pode no Spotify, no meu canal do YouTube, Lilian Cardoso. Também me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Lilian Cardoso, tá bom? E para quem quiser também saber um pouco mais do mercado do livro, 15 anos, né? Feito em 6 meses aqui para vocês, um projeto muito bonito, o Livro Secreto do Escritor, publicado pela Editora Citadel. Gente, amei e voltem sempre. Obrigada, Obrigada, muito só chamar. obrigada.